Então, vamos a mais uma videoaula aqui no nosso canal do Portal do Vestibulando. Vamos falar agora sobre o Império Bizantino. O Império Bizantino, que vale lembrar a todos, foi o antigo Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente, né, que tinha aquela dimensão, o Império Romano em si tinha uma dimensão enorme. Ele margeava ali praticamente quase todo o Mediterrâneo, né? E esse Império Romano do Oriente, né, depois da divisão do Ocidente e Oriente, o Ocidente ele caiu nas mãos dos bárbaros, né, foi dominado dos bárbaros, né, dos povos germânicos, no ano de 476. O Império Romano do Oriente ele permanece, ele segue caminho e vai até 1453 com o nome de Império Bizantino. Esse Império Bizantino ele tem algumas peculiaridades, algumas características bem diferentes do que foi, né, o Império Romano do Ocidente. Enquanto o Império Romano do Ocidente, né, de Roma, ele vai caminhar para o feudalismo, né, para aquela quase ausência de comércio, de moedas, uma economia monetária, que foi marca da Europa Ocidental, do feudalismo. Esse Império Bizantino, por seu turno, ele foi marcado por intensa prática comercial. Quer dizer, o comércio era muito intenso, né? Quer dizer, lembrem que o Império Bizantino, em sua capital Constantinopla, no caso, eles ficavam no meio caminho, vamos dizer, era um elo de ligação entre o Oriente e o Ocidente. Então, grande parte das mercadorias que vinham por terra do Oriente, eles passavam ali por Constantinopla, né? Quer dizer, era quase que uma passagem obrigatória. Daí o porquê essa intensa prática comercial. E o que ajudou esse império a permanecer aí por quase 1000 anos após o Império Romano do Ocidente. Bom, outro ponto é que até mesmo essa atividade agrícola dentro do Império era voltada ao comércio, né, às transações comerciais. E esse império, cuja capital era Constantinopla, ela era cercada, né, quase na sua extensão, por uma imensa muralha, uma grande muralha, o que fez com que Constantinopla permanecesse durante muito tempo. Só que era dispendioso gastar muito com a proteção da cidade, devido aos constantes ataques de povos árabes, né, que tinham o desejo de dominar esse Império Bizantino. Dentro do governo, quando falamos de governo, de poder em Constantinopla, ou no Império Bizantino, desculpem, uma marca bem grande, né, bem acentuada, foi a interferência, né, que o rei exercia na igreja. Né? Esse rei ele não era só o governante, ele não era só um chefe político, ele era também, que era comum para a época, um chefe militar, mas também interferia na igreja. Né? O patriarca de Constantinopla, que durante algum tempo esteve sob as ordens de Roma, né, que recebia ordens do papado, ele também recebia influência principalmente, né, desses reis, ou do imperador, no caso. Né? Quer dizer, esses imperadores constantemente interferiam na igreja. Né? Daí o porquê o que chamaram de cesaropapismo, em referência, né, claro, que a Júlio César, aos Césares. Então, o poder sobre a igreja. Isso foi uma marca desse Império Bizantino. Bom, dentro disso, né, o que nós temos ainda, né, sobre Constantinopla. Era um local onde se respirava a religião. Né, quer dizer, falava-se muito dentro de Constantinopla sobre temas religiosos. E não à toa, lá surgiram alguns descontentamentos em relação à igreja cristã ocidental, à igreja de Roma. Por qual motivo? Porque Constantinopla, né, como ela abrigava o intenso comércio, por lá perambulavam, passavam por lá pessoas de diferentes crenças, né, e muita influência receberam de crenças orientais. Resultado disso,
aos poucos passaram a contestar as práticas realizadas pela Igreja de Roma. E essas pessoas, né, as pessoas que contrariavam os dogmas religiosos, quando falamos em dogmas, as verdades, os preceitos, os princípios, né, nesse caso, da Igreja Cristã Católica. Então, uma dessas teorias foi o monofisismo, ou eutiquianismo, criado pelo monge Eutiques, lá de Constantinopla. Ele, gente, negava a natureza humana de Cristo. Bom, para ele, a natureza humana ela foi incorporada pela divina, como dizia ele. A carne do Senhor não é como a nossa. Para perceberem que o Eutiques, desculpem, ele conseguiu o apoio, né? Porque ele era muito bem quisto, né? No meio social, dentro de religiosos, ele conseguiu a aprovação dessa teoria dele lá no Concílio de Éfeso, em 449. Né? Só que depois, né, foi novamente revista essa proposta dele, né? Ela foi aprovada muito mais porque, como se dizer, ele era uma gente boa, era bem aceito no meio social, no meio religioso, e o Papa, né, acabou condenando o Concílio de Éfeso, né? Quase que ele fazendo duras críticas, principalmente chamando até de o Concílio dos Ladrões, né, fazendo críticas exatamente a esse concílio que aprovou essa proposta, tirando, né, essa natureza humana de Cristo. Né? E isso aí, para alguns, era utilizado muito mais para dizer assim, ó, então Maria não foi a mãe do Filho de Deus. Né, que foi utilizado por muitos a partir daí, inclusive seguidores hoje desse movimento. E já em 451, desculpem, em 451, através do Concílio da Calcedônia, né, o Papa Leão I acabou por desfazer, né, o Concílio de Éfeso. Né, quer dizer, o Concílio de Éfeso foi considerado sem efeito. E aí volta novamente Cristo, de acordo com os princípios da Igreja Cristã Católica, a ter duas naturezas: a divina e a natureza humana. Bom, além disso, o que nós temos ali? O outro movimento que foi o movimento iconoclasta. Né? O que foi o movimento iconoclasta? Né? Foi um movimento que, na verdade, ele foi um movimento não só contra a igreja, mas foi um movimento político. Né? Por quê? Porque nessa época, né, que nós tínhamos o seguinte: a igreja dentro de Constantinopla, durante muito tempo, ela teve muito poder. E os monges que fabricavam imagens, né, os afrescos, aquelas pinturas, né, em relevo sobre gesso nas paredes das capelas também, né, eles ganhavam muito recurso financeiro, muito dinheiro até, com a produção dessas imagens. E muitos deles estavam enricando. Consequentemente, muitos deles começaram a querer interferir no governo, né, a sentirem no direito de questionar algumas práticas de governo. O resultado disso é que foi instituído o movimento iconoclasta, ícone, né? Quer dizer, de iconoclasta, de imagem. Então, eles passaram, né, a invadir igrejas, né, isso a partir do Leão III, invadir igrejas e quebrar, destruir imagens. Lembrem, não era só algo religioso, mas político, para reduzir o poder dos monges. Bom, dentro disso que nós temos ainda. Essa igreja, como eu falei, dessa constante interferência do rei sobre o patriarca de Constantinopla, que era o líder da igreja, né, dentro de Constantinopla, acabou levando a um cisma, a uma divisão, a uma separação da igreja cristã ocidental. Isso em 1054, né, o chamado Cisma do Oriente, quando foram desmembradas igrejas, e aí nós vamos ter a Igreja Católica Apostólica Romana, sob a liderança do Papa, e a Igreja Ortodoxa Grega, que vai ficar nas mãos do Patriarca de Constantinopla, quando ocorreu essa cisão, essa separação.
Então nós temos, né, do que nós falamos agora, isso ocorreu em 1054, né, essa divisão da igreja. Né? Então foi o primeiro grande cisma da igreja, a primeira separação, né, que ocorreu. Bom, sobre Justiniano, considerado o maior governante dentro de Constantinopla, foi um grande governante, mas também foi muito contestado. Diz-se, inclusive, que ele foi alvo, né, de muitos protestos, né, e que quando ele morreu, disse, né, claro, isso aí, que ele foi alvo, né, ou ocorreram festas dentro de Constantinopla com a morte dele. Mas ele foi hábil, né, em governar, principalmente quando ele se abraçava com a igreja, buscando apoio político. Quando eu falo se abraçava, né, ele agradava a igreja, agradava a nobreza, né, quer dizer, ele exercia uma diplomacia do que nós chamamos de tomar lá da cá. Tu me ajuda, tu me dá, tu consolida meu poder, que eu te ajudo com benefícios, né, com leis que beneficiassem a igreja e a nobreza. E o Justiniano, por seu turno, ele cobrava muitos impostos para manter, né, a cidade, né, para manter também, né, além de Constantinopla, o que era esse Império Bizantino. Porque ele precisava guarnecer constantemente o Império Bizantino dos ataques estrangeiros. Então, como ele tinha que bancar a guerra, bancar a proteção, ele gastou muito, né, com os militares. E só que ele onerava a população que pagava altos impostos. Né? Resultado disso é que vai ocorrer uma revolta contra ele, a revolta de Nica, né, de Nica, como chamam, né, que foi no hipódromo dentro de Constantinopla, quando estavam lá nas corridas, né, os verdes e os azuis, né, os verdes e os azuis torcendo, cada um deles, pelos seus cavalos no hipódromo. E chega o Justiniano, né, num ambiente, num local reservado ao imperador. E esses rivais, quando chega o Justiniano, começam a gritar. Naica, Naica, né? Que seria, ou Nica, né? Que seria vitória, vitória. Isso era mais uma manifestação contra o Justiniano. E o Justiniano, a princípio, ele pensou em fugir, desistir, porque esses revoltosos vão tentar impor um outro governo no lugar de Justiniano, já que Justiniano ele não tinha origem nobre. Ele foi colocado no poder através de um golpe militar de um tio dele. E aí, resultado disso, ele pensa em fugir, mas a mulher dele, a Teodora, né, que era uma atriz, ela teve grande influência, ela tinha sobre Justiniano. E ela praticamente pressionou quando ele pensou em fugir, né, dizendo que aquela era a hora dele, né, que ele deveria resistir. E assim fez o Justiniano. Ele reúne com os generais dele, o Belisário e o Mundus, e aí eles promovem, gente, uma invasão de hipódromo, um massacre na cidade. Há, inclusive, estimativas que morreram, né, nesse massacre aproximadamente 30 mil pessoas. Imaginem o que é isso, né? Que são 30 mil pessoas para aquele período. Era muita gente. Bom, então, né, percebam que, né, esses gastos todos, né, do que o Justiniano realizou, né, ele acabou tendo alguém, claro que tinha alguém que tinha que pagar por isso, e era a população. Né, quando ele construiu as muralhas, por exemplo, né, isso tudo aí era gasto, né, gastos militares, gastos excessivos, que iam onerando, né, tornando esse governo cada vez mais insustentável para muitos. Né? Mas o certo é que ele permaneceu durante muito tempo no poder. E é bem interessante, gente, sobre Constantinopla, do que nós mostramos na imagem agora, nessa imagem aqui, é que Constantinopla, além da grande muralha que a protegia, ali na região do Mar Negro, né, ele tinha o chamado chifre de ouro, ou corno de ouro, né, que era, como ela era uma rota de passagem, lá, né, no canal, na entrada da cidade, elas tinham quase como se fosse um bloqueio de corrente de um lado ao outro. E esse bloqueio só passava, entrava na cidade, por embarcação, por exemplo, se caso autorizado pelo governo. Era uma forma de proteção. Além das muralhas, a porta de entrada
né, de Constantinopla, ela tinha uma proteção, né, que evitava que embarcações entrassem sem autorização do governo, quer dizer, pessoas confiáveis. Bom, disso ainda, que é muito importante para nós. O Justiniano, ele contribuiu muito, né, para o direito. Quando eu falo que contribuiu muito para o direito, né, ele reorganizou leis. Ele vai fazer uma compilação, uma reunião, um estudo sobre leis. Né? Lembra que os romanos eles foram excelentes dentro da área do direito, né? Direito da mulher, do estrangeiro e tudo mais. Eles fizeram muitas leis. E o Justiniano criou, né, o chamado Corpo do Direito Civil, né, que era essa reunião, essa compilação de leis do Império Romano, né, da Roma Antiga. E o Justiniano, ele criou né, o Código Justiniano, que ele vai reunir, gente, ele vai catalogar todas as leis romanas desde o século II, ainda durante o Império Romano. Então ele faz uma catalogação das leis, uma reunião dessas leis, um estudo dessas leis. Quando acabava um estudo sobre determinada lei, ele chamava outras pessoas, ele ia direcionando esse estudo. Então ele cria o Código Justiniano, mas além disso cria, né, o Digesto, ou Pandectas, como ficou conhecido também na época, que era um composto pela jurisprudência romana, ou seja, a interpretação das leis pelos romanos desde a sua origem. Né? Quer dizer, então ele não busca só as leis, mas como elas eram interpretadas pelos antigos juristas da Roma Antiga. Dentro desse código ainda, do corpo de direito civil, ele criou as institutas, né, que seria muito mais um manual, vamos dizer, para estudantes, né, de direito, né, que ele trazia ali os conceitos fundamentais, os primeiros conceitos, né, dentro do que era o direito. E, além das institutas, criou as novelas, né, ou novas leis. O que eram essas novelas, gente? Foram leis criadas por ele. Ele não só catalogou, ele não só criou um manual para o direito, ele não só buscou a interpretação de leis, ele também vai criar leis. Né? Quer dizer, as chamadas novelas, né? Que foram criadas por justinianos. Bom, Justiniano, outra coisa importante para nós também, gente, é sobre a Constantinopla, como nós dissemos, lá eles respiravam religião. Né? E lá, claro, passavam pessoas por diversas crenças. Inclusive, fala-se sobre o chamado debate bizantino. Ao se referir a isso, dizer, você está no debate bizantino, seria algo do dizer que você está discutindo algo que não leva a lugar nenhum. Né? Porque eles criavam vários debates, várias interações, e né, nesses debates chegaram a discutir, por exemplo, qual era o sexo dos anjos. Daí o porquê um debate bizantino. Vai te levar aonde? Qual a utilidade disso? Né? Que foi típico desses bizantinos também. Bom, agora, né, século VII, VIII, as invasões elas se acentuaram. Né? Para perceberem, quando os hunos chegaram à Europa, que migraram, que viviam em constante viagem, os hunos vindos da Ásia, eles chegaram a pressionar o Império Bizantino. Para perceberem que, para não sofrer o ataque, os bizantinos, né, Constantinopla teve que negociar, dobrar os impostos que já pagavam, né, aos hunos. Né, tudo para não sofrer mais invasões a partir do momento em que o Átila, líder dos hunos, ele expandiu, né, ele veio para a Europa, veio fazer um passeio na Europa. E lá também pressionou os bizantinos que tiveram que aumentar os impostos pagos aos hunos para evitar um domínio. Sendo que, em 1453, esse império ele foi destruído, ele foi dominado pelos turcos otomanos. Né? A partir daí, o que nós temos? Se o Império Romano do Ocidente ele marca o fim da Idade Antiga, né, pela divisão tradicional da história, né, se o Império Romano do Ocidente marca o fim da Idade Antiga, no ano de 476 da Era Cristã, o Império Bizantino ele marca o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Bom,
que nós temos a partir daí é o seguinte, gente. É uma época de mudança, em 1453, quando começa a Idade Moderna, as mentalidades estão mudando, o Renascimento está começando a buscar seu espaço, o humanismo, a Reforma Protestante está por vir. Mas isso comentaremos numa outra videoaula. Um grande abraço em todos e até a nossa próxima oportunidade de encontro por aqui no nosso canal. Grande abraço em todos.